Olá e bem-vindos. E se fosse possível pegar no maior mercado financeiro do mundo, o Forex, e reinventá-lo com a tecnologia por trás das criptomoedas? Bem, é exatamente essa a proposta de uma plataforma chamada HyperFX. Nesta análise, vamos mergulhar na apresentação deles para perceber os argumentos, a estrutura e, no fundo, como é que isto tudo funciona. A apresentação arranca logo com um número que francamente impressiona: 9,6 bilhões de dólares. Segundo o material, este seria o volume diário de negociação do mercado Forex. Para se ter uma ideia, isto faz com que o volume dos mercados de ações e de criptomoedas, juntos, pareça pequeno. Fica assim preparar o terreno para a importância do que vem a seguir. De seguida, a narrativa identifica imediatamente um vilão, o sistema tradicional. A ideia que nos é passada é que, durante décadas, os traders depararam-se sempre com os mesmos obstáculos. Intermediários que ficam com uma fatia, burocracia que atrasa tudo e taxas que consideram abusivas. Um sistema que a HyperFX descreve como antiquado e prejudicial para o investidor comum. A primeira parte da apresentação foca-se precisamente nisto. Então, vamos lá ver. Qual é, afinal, o grande problema que a HyperFX se propõe a resolver no mercado Forex? E os desafios que eles apontam são estes: o mercado dominado por intermediários, lento por causa da burocracia, pesado com taxas altas e, por fim, controlado por um pequeno grupo. No fundo, a imagem que nos é pintada é de um sistema fechado e pouco eficiente para quem quer negociar por conta própria. Ok, problema definido. A seguir, claro, vem a solução. E essa solução baseia-se toda num conceito que tem vindo a agitar as finanças digitais: a descentralização. Este slide mostra um contraste muito forte, preto no branco. De um lado, o sistema tradicional com corretoras centralizadas. Do outro, a proposta da HyperFX, uma ligação direta através da blockchain. Sem necessidade de verificações de identidade, o chamado KYC, sem fronteiras geográficas e, supostamente, com taxas que voltam a alimentar o próprio ecossistema. A HyperFX posiciona-se assim como uma alternativa que quer cortar os intermediários. E aqui está a grande questão: a ideia que move o projeto todo. Se a descentralização funcionou para as criptomoedas, por que não aplicá-la ao maior mercado financeiro do mundo? Esta é, no fundo, a premissa fundamental em que assenta a HyperFX. Tudo bem, a ideia é interessante, mas como é que isto funciona na prática? A apresentação passa então a explicar de que forma os utilizadores podem participar através de diferentes estruturas de investimento. O que a plataforma oferece são, essencialmente, três caminhos, três tipos de conta: a conservadora, a moderada e a de performance. Cada uma representa, claro, um equilíbrio diferente entre o risco que se quer correr e os retornos que se esperam, permitindo que cada investidor escolha o seu perfil. E é aqui que a coisa fica mais detalhada. Vemos as metas de retorno, tanto o bruto como o líquido, para cada perfil. Mas o mais importante, se calhar, é aquele conceito de drawdown máximo. O que é isto? Basicamente, é a perda máxima de capital que a estratégia de cada conta está disposta a aguentar. É, no fundo, o preço do risco. A conta performance, por exemplo, aponta para um retorno bruto de 12%, mas quem a escolhe tem de aceitar um risco de perda que pode ir até aos 22%. Esta tabela resume isto tudo de uma forma muito simples. Quer dizer, se o objetivo for um retorno líquido de 10%, é preciso ter a noção de que se pode arriscar uma perda de 22%. Se a preferência for mais pela segurança, com um retorno de 5%, o risco máximo fica-se pelos 14%. É a clássica equação de risco-recompensa, aqui apresentada de forma muito direta. Mas atenção, o modelo da HyperFX não é só sobre o investimento de cada um. A apresentação introduz aqui uma segunda camada: um sistema de comissões que é baseado na construção de uma rede. E é aqui, se calhar, que o modelo começa a ficar um bocadinho mais complexo. Este sistema de comissões é uma peça central na forma como a plataforma pretende crescer, por isso, vale a pena olhar para isto com atenção. Então, como é que funciona? A estrutura é progressiva. Começa-se com um stake, um investimento inicial de $100, que dá direito a uma comissão de 20%. O que é curioso aqui é que, à medida que se sobe de nível e o investimento aumenta, a comissão direta parece diminuir. A ideia é claramente incentivar a progressão dentro da rede. E estas tabelas mostram o caminho todo, os 20 níveis. Mas reparem naquela terceira coluna: volume da rede para ativar o próximo nível. Isto é absolutamente crucial. Não chega a aumentar o investimento pessoal. Para subir de nível, é preciso que toda a rede abaixo de nós gere um determinado volume de negociação. Portanto, a ideia-chave é mesmo esta: o avanço de uma pessoa está amarrado ao crescimento do volume total da sua rede. O sucesso individual, de certa forma, depende do sucesso do coletivo. Claro que um modelo destes vive ou morre com base na confiança, e é por isso que a secção seguinte da apresentação se foca toda em tentar construir essa credibilidade. Vamos ver quais são os argumentos que usam.
Eles assentam a credibilidade deles em duas grandes ideias, dois pilares. Por um lado, a tal transparência total das operações, com a promessa de que tudo pode ser auditado externamente, e do outro, o ecossistema de parcerias, onde destacam nomes como a corretora AXXX. E essa promessa de transparência baseia-se nisto, a ideia de que todas as operações, todos os volumes e resultados ficam registados em plataformas externas como a MyFXBook e a MQL5, o que em princípio permitiria que qualquer pessoa fosse lá espreitar e confirmar se os números batem certo. Aqui a estratégia é bastante clara. É pegar no nome da HyperFX e colá-lo a um nome que já existe e que é conhecido no mercado. Ao mostrar os números impressionantes da parceira ISI, bilhões negociados, prémios internacionais, a apresentação está a tentar transferir essa credibilidade para o seu próprio projeto. E quando vemos estes números em gráfico, mais de 60 mil traders, presença em mais de 100 países, bilhões em volume, a mensagem é clara. A ideia é mostrar que a HyperFX, por causa desta parceria, não é um projeto que nasceu ontem do nada, mas que tem por trás uma estrutura sólida. Então, resumindo, o que é que temos aqui? É uma espécie de modelo híbrido. Junta a negociação no mercado de Forex, que dizem ser descentralizada, com contas de investimento para diferentes perfis de risco, e a cobrir tudo uma estrutura de comissões que se assemelha muito ao modelo de marketing de rede. E no fim, a apresentação fecha com um apelo à ação, quase um desafio. Basicamente, coloca uma escolha em cima da mesa. Vai ser um mero espectador da mudança do mundo financeiro ou vai fazer parte dessa transformação? A mensagem é que participar é mais do que um simples investimento. É quase como juntar-se a um movimento. E é com isto que ficamos. Com uma grande pergunta no ar sobre o impacto que modelos como este podem ou não vir a ter no futuro das finanças a nível global. Será este o futuro do maior mercado do mundo? É uma questão que, para já, fica em aberto.